Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar o conceito de impacto ambiental. Então, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o órgão deliberativo brasileiro sobre meio ambiente, impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades econômicas e sociais, a biota, os seres vivos, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais. Então, para ser impacto ambiental, tem que ser de origem humana. Por exemplo, professora, um tornado, ele é de origem humana? Ele é impacto ambiental? Não. Impacto ambiental tem que ser alguma coisa decorrente da atividade humana. Por exemplo, a chuva ácida. A chuva ácida, ela é decorrente da atividade humana. Ou então, por exemplo, quando a gente tem a poluição de um rio, a alteração das características desse rio. A gente não teve uma alteração da propriedade do meio ambiente quando se polui um rio? Não alterou as propriedades físicas, químicas e biológicas desse rio? A poluição? Não afetou a saúde, a segurança e o bem-estar da população? Então, a poluição é um impacto ambiental. Mas impacto ambiental, ele não precisa ser só uma coisa ruim. A gente também tem impactos positivos, impactos negativos, e a gente vai falar sobre cada um deles. A gente tem, prioritariamente, 13 tipos de impacto ambiental. A gente tem alguns impactos que a gente chama de impacto ambiental positivo ou benéfico, quando a ação resulta numa melhoria da qualidade da qualidade de um parâmetro ou fator ambiental. Por exemplo, quando a gente desloca uma população de uma área poluída para uma área mais adequada, ou de uma área perigosa para uma área menos perigosa. Então, esse é um impacto positivo. Por exemplo, quando a gente vai criar uma usina, uma hidrelétrica. Vamos ao exemplo da hidrelétrica. Ela é cheia de impactos negativos, mas ela também traz alguns impactos positivos, que é a geração de energia. É um impacto positivo. Ou então, empregos para a população. É um impacto positivo. Então, alguns impactos ambientais não precisam ser só ruins, eles também podem ser positivos. A gente também tem os impactos negativos, que é aquilo que causa de ruim para o meio ambiente. Ou seja, quando a ação ela resulta em uma deterioração da qualidade ambiental daquele local. Por exemplo, quando a gente constrói uma usina hidrelétrica, a ação de construir uma usina hidrelétrica, o empreendimento usina hidrelétrica, ele vai alterar a flora e a fauna do local, porque vai encher de água. Ele vai pegar uma área que antes era seca e vai transformar numa área alagada, uma área que não vai mais poder ter plantio, uma área em que vai ter morte de animais. Então, isso é um impacto negativo. Ou quando se polui um rio, a alteração da qualidade desse rio é um impacto negativo. É os que a gente mais ouve falar. A gente também tem os impactos diretos e os indiretos. E impacto direto é quando ele resulta de uma simples relação de causa e efeito. Eles são os mais fáceis de você mensurar. Por exemplo, um impacto direto, quando eu joguei um poluente no rio, quando eu lancei esgoto sem tratamento no rio. Um impacto direto seria a alteração da qualidade da água desse rio, né? Se eu alterei a qualidade da água desse rio, é um impacto direto do ato de colocar o poluente. O impacto indireto, ele resulta de uma ação secundária, ele é mais difícil de prever, porque você tem que ter um impacto direto e depois o indireto. Por exemplo, um exemplo de impacto indireto. Eu coloquei o poluente, não tratei o meu esgoto, joguei o esgoto poluente no rio. Alterou a água negativamente, a água desse rio. E por conta dessa alteração da água do rio, eu causei doenças na população. Viram só? A gente teve o primeiro impacto e um impacto que veio dele. Outro impacto indireto seria a morte dos peixes. Então ele veio do impacto, a morte dos peixes, de lançar o poluente, alterar a qualidade
dessa água, e a partir da alteração da qualidade dessa água, a gente tem a morte dos peixes. A gente também pode ter os impactos locais, regionais e os estratégicos. O impacto regional local é quando ele afeta aquele local onde foi feito o empreendimento. Por exemplo, construir um posto de gasolina numa cidade. Aquele posto de gasolina ele vai afetar aquela região, aquela cidade. O impacto regional é quando ele afeta mais de uma região. Por exemplo, quando a gente abre uma rodovia que vai ligar duas cidades, vai ligar várias cidades, então a gente tem um impacto regional, porque várias cidades vão ser atingidas. Ou quando a gente constrói uma usina hidrelétrica, a gente vai ter impactos regionais, porque várias cidades vão ser atingidas. Um exemplo de impacto regional, então, quando a gente constrói um posto de gasolina e gera empregos nessa cidade. Então, é um impacto regional. Ou quando a gente constrói um posto de gasolina e desmata, altera a flora da região, porque você desmatou. Então, você tem um impacto local, naquele local onde foi implantado o posto de gasolina. Ou quando agora um impacto regional, quando a gente constrói uma usina hidrelétrica, vai inundar uma área muito grande, que vai alterar os seres vivos de várias regiões. E um impacto estratégico é quando ele afeta alguma área de interesse assim nacional. Por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu, que afetou a área do Brasil e da Argentina e do Paraguai. Então, ele é um impacto estratégico. Tudo que foi feito lá afetou essas 3 regiões. Então, quando você criou essa usina hidrelétrica de Itaipu, você teve que desmatar em várias áreas. Então, alterou a vegetação de várias regiões, alterou a vida aquática de várias regiões, gerou emprego em várias regiões. Então, ele é estratégico. A gente também tem os impactos imediatos, de médio prazo ou longo prazo, temporário, permanente e cíclico. Imediato é quando a gente vê o efeito na hora que você cria o impacto. Por exemplo, quando a gente lança o poluente e o peixe já morre naquele rio. Então é um impacto imediato. Quando você lança o poluente e já polui aquela área, né? Por exemplo, um esgoto que não é tratado, foi lançado no rio, poluiu aquela área, na hora que colocou o esgoto lá, já alterou a qualidade do rio. Então é um impacto imediato. Os impactos de médio ou longo prazo é aquele que você não vê na hora o efeito, você vê ele depois. Por exemplo, quando a gente lança um contaminante e esse rio vai levando esse contaminante, como aconteceu na região de Mariana. Não sei se vocês lembram quando teve aquele acidente da Vale do Rio Doce, que o Rio Doce, que era o rio que passava na região, ele foi se poluindo até chegar de Minas Gerais, até chegar no Espírito Santo. Então, esse impacto, ele foi, num dia poluía tal cidade, no outro dia vai chegar aquela espuma tóxica em outra cidade, no outro dia a espuma tóxica ia chegar em outra cidade, no outro dia ia chegar no mar. Então, esse longo prazo, esse é um impacto a médio ou longo prazo, porque ele não acontece na hora, mas você sabe que ele vai acontecer. Alguns impactos, eles são temporários, eles só acontecem naquele momento e depois não acontece mais. Por exemplo, quando você lança o óleo no mar, né? Você lança quando um empreendimento que extrai óleo lança óleo no mar. Esse óleo ele vai ser levado para outros locais, então é temporário, ele tá lá, né? Ou então quando uma usina cria... quando aconteceu lá a inundação da usina hidrelétrica aqui do Tocantins, que começou a ter muitos animais peçonhentos, foi temporário, né? Porque esses animais eles saíram de onde estava inundado para ir para as áreas mais secas, então foi temporário. Impacto permanente é aquele que acontece e ele fica para sempre. Por exemplo, quando se cria uma usina hidrelétrica, aquele lago daquela usina, aquela inundação, ela é para sempre. Ela não é temporária, ela é para sempre. E o impacto cíclico são impactos que ficam indo e voltando, indo e voltando. Isso acontece às vezes quando se lança esgoto na água,
que vai lá, lança esgoto na água, o esgoto sem tratamento polui a água. Beleza. Aí o próprio corpo d'água vai depurando. Você já deve ter estudado isso em poluição. Vai depurando aquele corpo d'água tal e vai melhorando. Aí quando melhora, vem e lança esgoto de novo. Então esse ciclo é um exemplo de impacto cíclico. E a gente também tem os impactos reversíveis ou irreversíveis. Reversíveis é quando a gente tem um impacto e você pode melhorar ele de novo. Por exemplo, você vai lá e eles fazem a derrubada de árvores de uma área. Aquilo pode ser reversível? Pode ser plantado aquelas árvores novamente. A Faber-Castell, ela faz isso. Quando ela vai extrair as árvores para fazer papel, ela extrai as árvores e planta novamente. Ou seja, ele é reversível. Quer dizer que é um impacto bom? Não, porque demora muito tempo para essas árvores poderem crescer, mas é reversível porque com o tempo pode melhorar, né? Pode plantar as árvores de novo. Irreversível é quando não tem mais jeito. Fez aquele impacto, não tem o que fazer. Ele é para sempre, né? O irreversível seria aquele impacto permanente. Então, os impactos a gente pode ter uma ordem de magnitude, quando ele é muito grande ou ele é muito pequeno, e uma ordem de importância, quando ele afeta algum fator que é importante ou algum fator que não é tão importante. Mas é isso, estudem e façam os exercícios.